Olá, meu nome é Leonardo Alceno Antonino, sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da Universidade Federal do ABC e hoje vou apresentar para vocês uma classe de produtos naturais, as lignanas. Essa apresentação é uma atividade disciplina de síntese orgânica do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Química da mesma universidade, que é ministrada pelo professor Dr. Álvaro Takeo Omori. Vamos lá. Inicialmente, vou realizar uma contextualização do tema. Então, as lignanas são uma classe de produtos naturais, conforme eu já disse, cuja estrutura é formada por duas unidades de fenilpropano, interconectadas por meio do carbono 8 de cada uma delas. Então, aqui estão representadas uma unidade de fenilpropano e uma estrutura genérica das lignanas com essas características estruturais que eu acabei de mencionar, tá? Com os carbonos, seus respectivos carbonos aí enumerados. Então, um breve histórico, a primeira evidência da existência das lignanas é datada de 1928, porém apenas em 1936 o termo lignanas foi designado para essa classe de produtos naturais pelo Haworth. As lignanas são encontradas em mais de 60 famílias de plantas. Aí. Um exemplo é o linho, por exemplo, que é uma das principais fontes de lignanas. Tá? Seu papel biológico nas plantas ainda não está totalmente elucidado, porém acredita-se estar relacionado a mecanismo contra agentes externos. Elas possuem propriedades fisiológicas excepcionais, né? Propriedades antioxidantes, propriedades anticancerígenas, antivirais, antichagásicas e anti-inflamatórias, entre outras. Então, as lignanas são divididas em 8 subgrupos, que estão mostrados aí para vocês, certo? Estruturalmente falando, esses subgrupos diferem em termos de grupos funcionais presentes e também das conectividades entre suas unidades de fenilpropano. E, claro, possuem propriedades físico-químicas distintas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a biossíntese desses compostos, né? Ou seja, como eles são sintetizados nas plantas. Então, as lignanas são sintetizadas, né, a partir de 3 álcools fenilpropanoides, que por sua vez são sintetizados aí a partir do ácido cinâmico ou da L-tirosina, conforme essa sequência de reações que está sendo mostrada. Como vocês podem observar, essas reações são intermediadas por essas enzimas específicas encontradas nas plantas. O ácido cinâmico ele é obtido a partir da L-fenilalanina, que assim como a L-tirosina são aminoácidos aromáticos obtidos a partir da rota do ácido químico, que também ocorre nas plantas, que envolve aí diversas etapas e também intermediada por enzimas específicas. Então aqui estão os álcools fenilpropanoides, né, precursores, o álcool p-cumarílico, o álcool coniferílico e o álcool sinapílico. E as lignanas são obtidas a partir da dimerização desses álcools por via radicalar, né? E as lignanas são encontradas nas plantas enantiomericamente puras, ou seja, as reações que dão origem, né, a elas são enantioseletivas. Bom, para terminar a contextualização, são apresentados alguns exemplos de lignanas, assim como suas respectivas atividades biológicas cientificamente comprovadas e seus respectivos subgrupos. Nessa apresentação será abordado com maior ênfase esta lignana destacada, que é o menos-materresinol. Vamos dar um enfoque à sua síntese. Então vamos lá. Antes de falarmos sobre a síntese do materresinol, vamos conhecer melhor essa lignana. Bom, aqui estão representadas, então, sua estrutura molecular, sua fórmula molecular, sua massa molar e seu ponto de fusão. O materresinol é uma das lignanas mais comuns, né? Ela é encontrada em diversas espécies vegetais, como no linho, na aveia, no abacaxi, no centeio e na uva. O materresinol também é o precursor de diversas outras lignanas. Tá? Conforme já mostrado no slide anterior, possui propriedades antioxidantes, antibactericidas e anticancerígenas, e em especial contra o câncer de próstata e de mama. No corpo humano é transformado durante a digestão em enterolactona pela ação de bactérias intestinais
E a interlactona, então, é metabolizada no nosso organismo, ela possui propriedades anticancerígenas e também previne doenças cardiovasculares. Agora vamos falar sobre a síntese do materrizinol, começando pela síntese proposta por Makela e colaboradores. Porém, antes de apresentar a síntese propriamente dita, vamos analisar a retrossíntese dela proposta por mim. Vamos lá. Então aqui está apresentada a molécula do menos-materrizinol. Notem que os fragmentos foram coloridos de cores diferentes para ajudar a compreensão da retrossíntese. A primeira operação retrossintética foi uma desconexão entre os carbonos 7' e 8', que gerou então esses dois síntons, cujos equivalentes sintéticos podem ser essas duas moléculas. Daqui já tiramos o primeiro reagente utilizado, que é derivado dessa molécula aqui, que tem então a hidroxila protegida aqui por um grupo benzil, provavelmente para evitar problemas de quimioseletividade. Seguindo com a retrossíntese, temos aí essa molécula, pode ser quebrada em moléculas menores, então mais uma desconexão agora nos carbonos 7 e 8. Nesse passo, os autores identificaram a possibilidade de adição de Mike, que é uma reação nome bastante conhecida. Tá? Então aqui nós temos os síntons gerados por essa operação e, levando em consideração a possibilidade de adição de Michael, esses seriam dois equivalentes sintéticos viáveis. Então a 2,2-furanona, que também é um dos reagentes utilizados, é um sistema alfa-beta insaturado com éster, né, característico para adições de Michael. E aqui nós temos composto genérico com esses grupos EWG, são grupos retiradores de elétrons. Né, os autores escolheram esse composto e os grupos retiradores escolhidos foram esses daqui, né, o fenil-til. Certo? Novamente, a hidroxila foi protegida com o grupo benzil. Tá? E esses três são os produtos utilizados aí na síntese do materrizinol, todos são comerciais. Após a análise retrosintética, vamos dar uma olhada na síntese proposta por Makela e colaboradores. Vamos lá. Inicialmente, o composto 2 é reagido com o composto 3 por meio de uma adição de Michael enantioseletiva. Nessas condições, vamos dar uma olhada no mecanismo da reação. O N-butil-lítio é uma base forte, então ele abstrai esse hidrogênio de caráter ácido e transforma esse carbono num carbânio. No composto 2, esse carbono aqui da ligação dupla possui uma carga parcial positiva, sendo um carbono eletrofílico. Então, há um ataque nucleofílico do carbônio no carbono eletrofílico. Então, a anexação desse fragmento neste daqui e a formação desse composto, que reage com o composto 1 nessas condições. Vamos olhar no mecanismo de reação. A hexametilfosforamida também é uma base de Lewis, então ela abstrai esse hidrogênio de caráter ácido e torna esse carbono um carbânio. No composto 1, o carbono ligado ao bromo é um carbono eletrofílico, então o ataque nucleofílico do carbônio a esse carbono eletrofílico no composto 1 e a eliminação do bromo e a anexação desse fragmento neste daqui e a formação desse composto. Por fim, esse composto ele é refluxado em etanol na presença de um catalisador de níquel e é então formado o materrizinol. Nessa etapa, há a eliminação dos grupos fenil-til e há também a eliminação dos grupos benzil e a formação das hidroxilas características do materrizinol. Para encerrar a apresentação, vou apresentar uma rota sintética alternativa para o materrizinol, proposta por mim com o auxílio do SciFinder, que é uma ferramenta de análise retrosintética muito utilizada. Foram selecionadas as reações com maiores rendimentos. Vamos lá. A primeira etapa então envolve a reação do composto 1 com o composto 2 nessas condições, né? Então há a formação do composto 3 com rendimento de 9%. O composto 3 é reagido com o composto 4 nessas condições, essa reação ela é estereosseletiva, e com rendimento de 71% é formado o composto 5, que então reage com o composto 6 nessas condições, né? Também é uma reação estereosseletiva, como a reação em 3 e 4, e com rendimento de 75% é formado o composto 7,
que sofre uma hidrogenação nessas condições, né, e é formado o composto 8 com um rendimento de 86%. Finalmente, o composto 8 sofre uma hidrogenólise nessas condições, então essa hidroxilar alifática é eliminada e eu tenho a formação do mata-resinol. Aqui estão as referências, esses são os reagentes que são comerciais, assim como a maioria dos outros compostos mostrados aqui, inclusive o mata-resinol, com exceção do composto número 5. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre lignanas e sobre síntese orgânica. Muito obrigado.